Passamos a apresentar Do Outro Lado, inspirada na obra de Wilson Frungilo Jr., adaptação de Sidney Carbone. Quantos não revivem cenas terríveis, das quais foram causadores e protagonistas, que a própria consciência culpada lhes amolda a mente? Há aqueles também, como já comentamos, que sabem que já partiram para o outro lado e tentam vingar-se de pessoas a quem o sofrimento de ódio é mais forte que a razão. Outros se revoltam por terem morrido, ou então por não terem encontrado, depois da morte, o céu tão esperado, entregando-se conscientemente à prática do mal e do desatino. Muitos sofrem as dores de consciência em verdadeiros infernos de tormento, onde a escuridão e os gritos acusatórios são uma constante. Como se fosse um inferno mesmo? Exatamente. É por isso que o homem, trazendo latente ainda imagens por quais já passou há tempos, insiste nesse pensamento de céu e inferno. De fato, o inferno é exatamente isso. Espíritos há que chegam a ter visões demoníacas e infernais nos planos mais inferiores, que vibram no interior deste nosso planeta. Porém, por todas as encarnações que já passamos, é evidente que se atraímos e fizemos inimigos milenares, também conquistamos outros tantos que muito nos amam, por piores que sejamos. E muitos, já evoluídos, descem até a estas profundezas para, num trabalho árduo e abnegado, influenciar esses infelizes por meio de vibrações de amor, para que abram seus corações a Deus. E quando assim o fazem, novas oportunidades lhes são oferecidas para que reparem os males cometidos e se renovem no caminho do bem. E quanto às sessões espíritas? Uma das maneiras que os espíritos elevados se utilizam para abreviar o trabalho de conscientização do espírito inferior é que é utilizada nessas reuniões. As entidades do espírito são levados até os centros espíritas, onde, por intermédio de médiuns, conseguem falar e ouvir a voz de um outro encarnado que tenta doutriná-los e chamá-los à razão. Nessa ocasião, utilizando-se de um material chamado ectoplasma, que é retirado de outros tantos médiuns doadores, são criados quadros onde desfilam cenas de vidas passadas por esses espíritos ou fatos da última encarnação ou de outras encarnações que lhes toquem os sentimentos. Inclusive, muitíssimas vezes, lhes é permitido enxergar entidades superiores que lhes são caras, para que atendam aos apelos mais profundos de seus corações. Quantas mães, espíritos evoluídos, lhes surgem à frente para tocar-lhes o íntimo da consciência e chamá-los à razão. O trabalho é intenso, não? Sim, mas o trabalho real é efetuado do lado de lá. Como já disse, somos apenas instrumentos nas mãos dos irmãos de luz. Muitas pessoas tomam passes, que eu sei. São todas obsidiadas? Não. O passe, como já lhes expliquei, é uma transmissão de energias que agem nos indivíduos, dando-lhes como que um reequilíbrio em seu espírito e perispírito, estimulando-os para o bem. Mas somente o passe não basta. É importante que eles sigam os ensinamentos do Cristo para que possam continuar em boa sintonia com o alto. E as curas das quais a gente às vezes ouve falar? Na verdade, o que comanda o corpo é o espírito, através do perispírito. O perispírito é uma cópia do corpo? Não, muito pelo contrário. O corpo, sim, é uma cópia do perispírito. Ambos se interagem reciprocamente. E tudo o que acontece com o corpo é refletido no perispírito e vice-versa. Agora, muitas doenças são originadas por maus pensamentos e vibrações que, agindo nesse perispírito, proporcionam ao corpo um grande número de males. Que maus pensamentos são esses? O ódio extremado, a inveja, o egoísmo, a ânsia pelo poder, a avareza. Tudo isso age diretamente no perispírito, que reflete por sua vez no corpo físico. O passe, além de reequilibrar as correntes vitais do organismo, atua também no perispírito, podendo sanar essas máculas, fazendo com que o mesmo ocorra no corpo físico. É evidente que o passe é apenas um começo para a cura, pois as pessoas devem, logicamente, modificar seus comportamentos e pensamentos para que tudo se processe de maneira afetiva. Se o paciente continuar a persistir nessas más vibrações, continuará a ser vítima desses males. Jesus nos ensinou que nós mesmos somos os artífices de nossas alegrias
e de nossas tristezas. E nos casos em que existem médiuns que curam quase todas as pessoas? Existem fenômenos de cura, de poltergeist. O que é isso? Poltergeist são fenômenos de efeitos físicos, onde, normalmente, objetos são atirados contra as paredes sem que se saiba quem os atirou. Outros surgem do nada, como, por exemplo, pedras. Labaredas que se formam em diversos lugares de uma casa. Eu já ouvi falar disso. Todos esses fenômenos, inclusive os de cura, são realizados única e exclusivamente para chamar a atenção de determinadas pessoas para esses fatos. E também chamar a atenção do próprio homem sobre esses aparentes mistérios. Voltando ao assunto das sessões, eu queria saber se todos os espíritos sofredores que vão até o centro espírita comunicam-se com vocês. Não. Apenas alguns se comunicam conosco por intermédio de médiuns. Porém, espíritos de luz e sabedoria comunicam-se também, conseguindo conversar com os outros e mostrar-lhes, com sábias palavras, o verdadeiro caminho a seguir na seara de Jesus. Eles ouvem a voz do espírito através do médium? Sim. Esses espíritos de luz normalmente não são ouvidos ou vistos por eles, porém podem falar-lhes diretamente ou através dos médiuns, e muitas vezes tornarem-se visíveis, materializando-se graças às substâncias ectoplasmáticas fornecidas por esse médium. Vocês os veem também? Alguns médiuns videntes, como é o meu caso, conseguem ver. Outros, ou a grande maioria dos encarnados, não. Que maravilha possuir essa mediunidade de vidência que o senhor tem, seu Fabrício. Maravilhoso às vezes, mas amargas e tristes em outras. Assim como conseguimos visualizar espíritos superiores, também, e na maioria das ocasiões, somos obrigados a ver espíritos inferiores, que são verdadeiros monstros personificados perispiritualmente. Puxa, quanto pudemos aprender aqui esta noite, hein, Moacir? Fantástico e ao mesmo tempo tão lógico. Seu Fabrício, me explique uma coisa. Meu pai sempre me falava que este mundo em que vivemos é uma cópia do outro lado da vida. O senhor concorda? Através de livros psicografados. Psicografados? O que é isso? São livros escritos pelas mãos de um médium, guiadas por espíritos, Moacir. Você nunca ouviu falar de Chico Xavier? Ah, sim. Pois é. Sim. Através de livros psicografados, os espíritos nos relatam que este mundo é, de fato, uma cópia do mundo espiritual que está mais próximo à nossa crosta. Logicamente, existem outros mundos completamente diferentes no plano espiritual, de acordo com a evolução dos espíritos que neles habitam. Eu aconselharia vocês a lerem os livros de André Luiz, onde ele, relatando sua vida no mundo espiritual, nos ensina como é esse mundo, suas ocupações e os relacionamentos daquele com este lado. E onde podemos arrumar esses livros? Eu tenho alguns livros do André Luiz, Moacir, que eram do meu pai. Se vocês me permitirem auxiliá-los, poderei emprestar os meus livros, principalmente porque os emprestarei na ordem em que deverão ser lidos. Isso é importante? Muito. Mas pensando bem, acho que devem ler primeiro as obras básicas de Allan Kardec, pelo menos o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Afinal, quem foi Allan Kardec, seu Fabrício? Ele viveu no século XIX e foi um grande pedagogo e estudioso, chegando mesmo a publicar diversas obras de pedagogia. Ao tomar um dia contato com o que era chamado de mesas girantes... Mesas girantes? O que é isso? Algumas pessoas sentavam-se à volta de uma mesa redonda e depois de se concentrarem, esta começava a se mexer, a dançar e mesmo a correr. Porém, o que mais atraiu a atenção de Allan Kardec, pesquisador por excelência, foi o fato de que, através de pancadas pré-estabelecidas, a mesa respondia com inteligência às perguntas que lhe eram feitas. Outras experiências, na época, eram realizadas através de um lápis preso em uma cesta, segurada pelas pontas dos dedos de várias pessoas. Essa cesta, instada a responder às perguntas, mexia-se livremente e escrevia por sobre uma pedra de ardósia. Allan Kardec, a princípio cético quanto aos fenômenos, começou a perceber que realmente havia alguma força inteligente se comunicando, pois que, ao descrever coisas e fatos a respeito de Deus, da vida e dos espíritos, essas descrições e respostas eram iguais às recebidas por outros médiuns em outras regiões, sem contato anterior uns com os outros. Começou então a programar, já que era um excelente pesquisador,
perguntas importantes que fazia a diversos espíritos, e deste modo colecionou e codificou todas essas perguntas e respostas, originando daí o Livro dos Espíritos. Depois realizou o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Fundou a Revista Espírita e propagou assim a doutrina. Tudo era escrito pelo lápis na cesta? Não, muitas comunicações houveram através de mensagens psicofônicas, ou seja, através de médiuns que falavam sob total ou parcial controle dos espíritos. E quando o senhor vai nos arrumar esses livros? Agora mesmo, Moacir. Fabrício levanta-se e dirige-se para a estante a fim de apanhar os livros. Seu Fabrício? Sim, Moacir. Desculpe-me importuná-lo com isso, mas... Continue, Moacir. Como poderíamos resolver o problema de papai? Você já viu que horas são? Silva pousa os olhos no relógio da parede. 11h05, e daí? Como e daí? Os meninos saíram de casa pouco depois das 7 e não voltaram até agora. E você está preocupada por causa disso? E não é para estar. Ora, nega, eles estão na casa do seu Fabrício. Eu sei, mas já deveriam ter voltado, não acha? Vai ver, a conversa ainda não terminou. Que raio de conversa mais longa é essa? Achei muito estranho esse telefonema do seu Fabrício, pedindo para conversar com o Beto, sabe? Não tem nada de estranho, nega. Claro que tem. Aquela noite em que ele atendeu o Beto, eu notei que ficou preocupado. Ele disse que o rapaz tinha tido apenas um mal-estar, mas acho que não nos contou a verdade. Ai, será que o Beto está com alguma doença grave e o seu Fabrício está nos escondendo? Imagine, de onde você tirou essa ideia? Não sei, mas desde que ele teve aquele desmaio, não estou tranquila. E agora o seu Fabrício chama ele para uma conversa. Não fique imaginando coisas, nega. O Beto é um menino saudável, tão saudável quanto o nosso Moacir. Rapazes saudáveis não desmaiam à toa. Temos que convencê-lo a procurar um médico, e isto sim. Eu vou aconselhá-lo a fazer isso, só para você ficar tranquila. Agora vamos dormir, eu estou morrendo de sono. Vá você. Eu vou ficar esperando os meninos. Eles estão bem, nega, e logo estarão aqui, mas que coisa... Como o Moacir, eu também estou preocupado com o seu Silva. Afinal, ele é que nem um pai para mim, seu Fabrício. Eu entendo a preocupação de vocês, mas tenham paciência e orem bastante. Vamos fazer o mesmo lá no centro. Prometo que vou tentar descobrir uma forma de resolver a questão e principalmente ajudar aquele infeliz, talvez até utilizando essas faculdades de vocês. O senhor acha que é possível? Acho. Agora, o que quero pedir-lhes é que mantenham a calma, não se preocupem com esse problema, por uns tempos. Vocês precisam principalmente estudar bastante para poderem ajudar, e orem muito, isto sim, para aquele irmão. Na verdade, ele é um espírito sofredor, necessitado que precisa muito das nossas vibrações de amor. Nós sabemos que nesses casos onde existe um coração empedernido, precisamos ter muita paciência e amor para doar. Sabemos também que a solução demanda um pouco de tempo, mas temos muita fé em Jesus. Fabrício escolhe alguns livros na estante e... Tome, Beto. Leia estes livros com muita atenção e transmita-os para o Moacir. Eles lhe serão de grande utilidade, tenham certeza. Muito obrigado, seu Fabrício. Agora vão para casa. É quase meia-noite e seus pais já devem estar preocupados. As horas passaram tão depressa. Parece que chegamos aqui agorinha mesmo. É, quando falamos sobre as coisas de Deus, nem sentimos o tempo passar. O senhor tem toda a razão. Vão com Deus e tenham uma boa noite. De volta ao lar e recolhidos em seus quartos, os rapazes não demoram a conciliar o sono. Apenas Moacir, emocionado por tanto acontecimento e aprendizado, acorda diversas vezes e, quando dá por si... Estou desprendido do meu corpo outra vez? O que acontecerá agora, meu Deus?
De volta ao lar e recolhidos em seus quartos, os rapazes não demoram a conciliar o sono. Apenas Moacir, emocionado por tanto acontecimento e aprendizado, acorda diversas vezes e, quando dá por si... Estou desprendido do meu corpo outra vez. O que acontecerá agora, meu Deus? Resoluto, dirige-se ao quarto dos pais e tranquiliza-se vendo-os dormir serenamente, aproveitando para admirar-lhe os rostos. Obrigado, meu Deus, por ter me dado pais tão maravilhosos. Ele sai do aposento e, na sala, sente uma estranha sensação e passa a ouvir de maneira indistinta. Gemidos e lamentações vindas do lado de fora da porta que dá acesso à rua. Munindo-se de inusitada coragem, roga proteção a Deus e dirige-se para fora da casa. No jardim, fracamente iluminado pelas luzes dos postes, vê vários vultos perto do portão e as vozes agora lhe chegam mais inteligíveis. Aproxima-se, escondendo-se atrás de alguns arbustos e horroriza-se com a cena. Cerca de 10 negros horrendamente transfigurados contorcem-se no chão gemendo. De pé, à frente deles, Moacir reconhece aquele que viu atormentando seu pai. Com os olhos vítreos e vermelhos, parecendo dominar os demais, eis que de sua cabeça, na altura da testa, verdadeiros tentáculos de negra e espessa fumaça sufoca-os pela garganta, mantendo-os estendidos na terra. Eu os avisei que não molestassem meu filho. Proíbo-os de entrarem nessa casa, ou sentirão a verdadeira força do meu ódio. Com enorme esforço, um dos negros consegue explicar-se. Nós levamos muito tempo para encontrá-lo e nos unirmos nesta vingança. Os moços sabem de tudo e vão tentar atrapalhar-nos. Imbecis! Vocês são fracos! Todos vocês! Derrotados pelo boticário. Um único homem derrotou-os. Vocês não são nada! Nada! A vingança também é nossa! A vingança é minha! Vocês não tomarão parte dela. Apenas verão o resultado. Vão embora! Sumam! Antes que os puna com rigor! Vocês molestaram o meu filho e só não descarrego a minha ira em todos vocês pelos laços que nos unem. Ele não é seu filho! Ele é branco! Idiotas! Tolos! Não possuem uma visão ampla e poderosa. Eu enxergo com os olhos do espaço e do tempo. Vocês o veem hoje como branco, mas é meu filho! É um negro! É um dos nossos! Também sofreu na carne os padecimentos que todos sofremos. E fiquem certos, sofreu muito mais que todos nós. E eu, somente eu abrirei os seus olhos. Agora vão embora que no momento oportuno eu os convocarei. Dizendo isso, o negro fita-os com mais intensidade, e aquelas negras nuvens de fumaça avolumam-se, arrancando gritos agudos de seus lábios. E todos, num esforço hercúleo, levantam-se e afastam-se gemendo e desaparecendo na escuridão da noite. Moacir, por sua vez, refugia-se dentro de casa antes que o negro possa perceber a sua presença. Chegando ao quarto, cerra os olhos e ora intensamente pedindo proteção a Deus. Quando dá por si, está de volta ao seu corpo material. Graças a Deus. A princípio não quer acordar o amigo que já havia passado por uma experiência muito amarga numa madrugada anterior, mas não resiste. Beto, acorde! Beto! Beto acorda meio sonolento. O que foi, Moacir? O rapaz conta ao amigo a experiência que acabara de ter. Beto o ouve estupefato. Depois diz: Será que o que senti aquela madrugada foi provocado por eles? Acho que sim.
Eu não entendo por que esse negro insiste em chamar-me de seu filho. Acredito que nunca mais farão nada a você, Beto. Pareceu-me que ficaram com muito medo do castigo que lhes foi prometido em caso de desobediência. Eu não consigo entender nada disso. Ele fala em vingança contra meu pai. Por outro lado, defende-me dizendo que sou negro também e que sofri padecimentos iguais aos dele. Será que isso tem alguma coisa a ver com reencarnação? Só pode ser, Moacir. E pelo que aprendemos hoje... Você teria sido filho daquele negro em outra vida? Eu ainda não entendo bem. Se isso for verdadeiro, eu reencarnei como branco, mas ele passou a enxergar-me como negro. Eu acho que ele passou a vê-lo como em outra encarnação, quando era então seu filho. Só pode ser isso. Talvez seja por esse motivo que tenho a impressão de já conhecê-lo e sentir muita pena dele. E o que faremos? Ele insiste em vingar-se do meu pai. Que será que ele teria feito? Se você visse as expressões de ódio no olhar daqueles negros... Vamos seguir os conselhos do seu Fabrício, Moacir. Vamos esperar. Acredito que somente poderemos fazer alguma coisa para ajudá-los quando tivermos angariado o conhecimento necessário. Vamos orar, Beto. É o melhor que temos a fazer por enquanto. Você está certo. Com a manhã, como frequentemente acontece, todos os anseios e temores se desvanecem um pouco. Moacir e Beto acordaram dispostos. Durante o café da manhã... Não vai me contar o que é que o seu Fabrício queria conversar com você, Beto? Nega, o que é isso? Ué, eu não posso saber? Deixe de ser indiscreta, mulher. Não tem problema, seu Silva, eu conto. Ele me chamou para falar sobre a doutrina espírita, dona Nega. Ah, é? Eu não sabia que ele era espírita. Pois é, mamãe. E nos deu uma verdadeira aula sobre o assunto. Ai, que bom. Fico mais aliviada. Pensei que ele quisesse falar sobre o seu desmaio, Beto. Desde aquele dia, estou muito preocupada. Fique tranquila, dona Nega. Aquilo não vai acontecer mais. Em todo caso, acho que deveria consultar um médico. Não é preciso. Eu me sinto ótimo. Foi mesmo alguma coisa que eu comi que não me caiu bem no estômago. À noite, os dois rapazes novamente se reúnem no quarto com o intuito de continuarem os estudos sobre espiritismo. Em dado momento... Estou preocupado com meu pai, Beto. Senti-o meio desligado durante o jantar. Mamãe disse que ele não comeu nada. Vai ver, estava sem apetite. Ele não é de perder o apetite. Será que está doente? Claro que não, Moacir. Seu Silva é um homem forte. Não fica aí imaginando bobagens. Vamos continuar estudando? Melhor deixar para mais tarde. Estou sentindo sono e quero cochilar um pouco. Você se importa? Claro que não. Beto estranhou a disposição do amigo. Estranho. Moacir sentir sono às 7 horas da noite? Ele sempre dorme depois das 10? Moacir deita-se e fica quieto. Beto continua a leitura de um dos livros emprestados por Fabrício. Alguns minutos se passam e, de repente, Moacir sussurra baixinho, parecendo não sair daquele estado de sonolência. Beto, meu amigo. Fale, Moacir. Escuta. Tente entrar em sintonia mental comigo. Vou me desprender do meu corpo. Beto quis perguntar o porquê daquilo, mas não querendo tirá-lo daquele estado, cerrou os olhos e concentrou-se. Ao cabo de alguns minutos, já se viu vislumbrando as cenas através da mente do amigo. Desprendido, Moacir foi até a sala e viu seus pais sentados no sofá, assistindo a um programa de televisão. Percebeu que sua mãe estava diferente. Intenso halo luminoso envolvia-lhe o corpo, principalmente a área em volta da cabeça. Concentrou a vista em seu pai e chegou mesmo a recuar alguns passos diante do que viu. O negro estava novamente ao seu lado.
De sua mente saíam mais uma vez cordões de espessa fumaça escura que desciam por sobre o corpo de Silva, envolvendo-o. A maior parte desse material, no entanto, se lhe concentrava na garganta. Quando o negro viu Moacir, sorriu maquiavelicamente e achegou-se mais ainda de sua vítima, tentando envolvê-la completamente. Silva começou a empertigar-se no sofá. Deu 2 tossidas e começou a suar. Nega. O que foi, Silva? Eu não estou me sentindo bem. Meu Deus, você está pálido. O que está sentindo? Não sei explicar. Acho que um mal-estar. É melhor você ir para o quarto e deitar-se um pouco. Não sinto vontade. Nega pôs a mão direita na cabeça do marido e começou a afagar-lhe os cabelos numa tentativa de acalmá-lo. Nesse momento, aquele halo luminoso que ela possuía em torno de si começou a envolver também o marido cada vez mais fortemente, acabando por expulsar aquela figura em espírito de perto dele. Contrafeito, com ódio no olhar e com uma expressão de desapontamento, ele dirigiu-se agora em direção a Moacir, que instintivamente deu alguns passos e abraçou-se aos pais, tornando-se também parte daquela luminosidade que os envolvia. O negro gritou com todos os pulmões. Hoje ela me venceu, mas não desistirei. Acabarei com esse assassino nojento. E quanto a você, fique longe disso. Muito cuidado. A sua hora também chegará. Malditos sejam miseráveis. Ele me paga. Esse assassino me paga. Nesse momento, 2 homens desconhecidos para Moacir, um velho e um moço, também nimbados daquela luz brilhante, muito intensa, adentraram o recinto e, fazendo alguns gestos por sobre o obsessor, conseguiram com que ficasse paralisado. Pegando-o pelos braços, levaram-no dali em direção à rua. Moacir mentalizou sua decisão na tentativa de se comunicar com Beto e saiu atrás dos 3, seguindo-os pela cidade até se defrontar com uma casa simples, às escuras, por cuja porta lateral entreaberta os 3 entraram. Moacir seguiu-os. Lá dentro era tudo diferente. Difícil seria para ele explicar o que via, pois na verdade conseguia enxergar 2 ambientes ao mesmo tempo. Vislumbrava uma sala às escuras, iluminada apenas por uma pequenina lâmpada vermelha que lhe dava uma iluminação de penumbra e meditação. 8 pessoas estavam sentadas à volta de uma grande mesa retangular, com os olhos cerrados e as mãos por sobre o tampo da mesma. Outras 6 se localizavam em bancos, como se estivessem assistindo à reunião. Ao mesmo tempo em que via essa cena, que sabia ser o lado físico do local, via também um ambiente se justapondo a esse, bastante iluminado por luzes que não conseguia distinguir de onde provinham. Centenas de pessoas, que acreditava serem espíritos já desprendidos do corpo pela desencarnação, ali se aglomeravam, uns em prece, outros em choro convulsivo e outros revoltosos, proferindo insultos e imprecações. Seres luminosos, como os que vira trazer o negro de sua casa, ali se dispunham, como se fossem guardiões do recinto. Halos e feixes de luz dividiam o ambiente, separando aquelas pessoas desprendidas em diferentes grupos distintos. Um homem, sentado ao centro da mesa, proferia uma prece em nome de Jesus. Moacir, tão extasiado estava com tudo que via e ouvia, que não notou quando alguém chegou ao seu lado, somente dando-se conta quando a criatura falou com ele. Meu filho. Moacir não conseguiu falar. Tão deslumbrado ficou ao se deparar com aquela figura tão iluminada e de expressão tão serena. Não tenha medo e não precisa dizer nada, pois já conheço os seus problemas. Nada tema e tenha sempre muita fé em Jesus Cristo
e em Deus nosso Pai. Aguarde um momento. O estranho dirigiu-se até a mesa e, fazendo uma imposição de mãos por sobre a cabeça de uma das pessoas ali sentadas, passou a irradiar-lhe bastante luz, envolvendo-a e fazendo com que ela levantasse os olhos em direção a Moacir. Feito isso, aquele ser de luz segredou-lhe algo aos ouvidos. O rapaz não conseguiu entender como eles podiam se comunicar um com o outro e como aquele homem, que não estava desprendido como ele, conseguia enxergá-lo. E pensou: talvez seja um médium vidente. Segundos depois, a figura luminosa voltou a ter com ele. Aguarde um momento, meu filho. Ore, tenha coragem e fé em Deus. Você e seu amigo Beto, que pelo pensamento está também aqui presente, nada devem temer, mas sim concentrar-se na oração. A entidade voltou-se para uma multidão de outros espíritos sofredores e, a um sinal seu, 2 outros seres luminosos trouxeram para o centro da sala o negro que estivera em sua casa. A seguir, levaram-no próximo a uma das pessoas que estavam à mesa e, depois de ligarem os dois por meio de fortes fluxos de safirina luz, um dos presentes à mesa pronunciou-se: Fale conosco, irmão, em nome de Jesus. O que o traz aqui? O negro começou a falar e Moacir percebeu que o ouvia através do médium, que a ele estava sintonizado. Eu não vim aqui! Trouxeram-me! O que vocês querem de mim? Fale conosco, irmão, em nome de Jesus. O que o traz aqui? O negro começou a falar e Moacir percebeu que o ouvia através do médium, que a ele estava sintonizado. Eu não vim aqui! Trouxeram-me! O que vocês querem de mim? Queremos apenas alertá-lo para que não continue a prejudicar-se dessa maneira. Só quero me vingar pelo que foi feito aos meus filhos. Não se pode pagar o mal com o mal. Não me venha com essas histórias. Para mim é olho por olho. O assassino tem que pagar. Ele já está pagando pelo mal que cometeu. Você não sabe o que sofri e o que sofreram os meus filhos. E quando você terminar essa sua vingança, o que acontecerá? Você já pensou nisso? Não me interessa. O que sei é que quero justiça e vou cuidar disso. Será que depois da vingança você conseguirá encontrar-se com seus filhos? Eu já encontrei. Meu amigo, quanto mais adiante você levar essa sua ideia, mais longe você estará daqueles que ama. Os seus filhos já perdoaram seus algozes e hoje tudo fazem para auxiliá-los na caminhada em direção a Deus. É mentira! Eu não acredito! Abra os olhos da alma e veja a verdade que se descortinará à sua frente. Ao dizer isso, e com grande movimentação por parte daqueles espíritos luminosos ali presentes, um estranho material branco e de consistência sutil começa a ser extraído das pessoas que estão ali sentadas, e em questão de segundos são utilizados para formar uma enorme tela por detrás da mesa. Nessa tela ectoplasmática surge de maneira quase real uma paisagem campestre mostrando uma fazenda com seu casarão, casas de colonos e grandes barracões. A porta do casarão é aberta, dando passagem a 2 homens. Fortemente armados e com chicote na mão, trazem preso na canga um negro de peito nu, descalço, vestindo apenas uma calça rota e suja. Logo atrás, sai um homem corpulento e bem vestido que denota ser o senhor daquelas terras. Nesse momento, Moacir tem um frêmito de espanto. O rosto do homem, que a princípio possuía barbas e bigodes, de repente transforma-se no de seu pai, Silva. Coloquem este negro imundo na câmara da cegueira. E aproveitem para tirar o Pedro de lá, que já deve estar pronto para virar a mó. Naquele momento, a cena modifica-se e aparece uma construção de madeira, calafetada com barro, onde, por uma porta dupla, para não entrar luz alguma, os homens levam o negro até o seu interior.
Este se debate e grita por clemência. Faça o que deve ser feito, sem clemência alguma. Alguns segundos depois, retiram um outro negro, adolescente ainda, que ao sair dá um grito lancinante e, libertando-se dos capatazes, tapa os olhos com as mãos. Façam-no olhar. Tirem as mãos dele de sobre os olhos. Rudemente, os homens retiram as mãos do negro das vistas e abrem os seus braços. Amarrem-no ao chão, olhando para o sol. Abram seus olhos e joguem sal. A alguns metros de distância, amarram o negro com os braços e pernas estendidos e apoiam sua cabeça em 2 tocos de madeira para que fique com os olhos voltados para o sol. Tragam aqui os outros escravos para que vejam o que acontece com aqueles que me desobedecem. Um dos capatazes começa a rir sadicamente e dá pulos de insana alegria pelo sofrimento do negro, até que, a exemplo do patrão, seu rosto também se transfigura e Moacir e Beto quase não conseguem acreditar no que veem. Sua fisionomia transforma-se na do mágico Vereda. Os negros chegam ao local fortemente escoltados para assistirem ao castigo. Junto a esses escravos, sobressai um que, apesar da cor negra, é prontamente reconhecido como o próprio Moacir. A partir daí, acontecimentos tristes, angustiantes e chocantes começam a descortinar-se na tela, arrancando soluços de emoção no espírito obsessor. Ele mesmo passa a ser o protagonista do desenrolar dos fatos, pois que, saindo do meio da multidão negra, corre em direção ao moço que no chão está estendido e abraça-o. Meu filho! Meu filho! Eles nos cegaram! Seu olhar volta-se então para Silva e Vereda com uma intensa expressão de revolta e ódio. Malditos! Um dia vocês me pagarão! Eu os pegarei! Vocês irão para o inferno! Disso eu tenho certeza! Cala-se, negro maldito, imundo! Eu quero encontrar-me com vocês lá! Eu vou providenciar isso agora! Preciso também ser um assassino! De um salto, o negro saca de uma faca escondida dentro das calças e parte correndo em direção à casa grande. Silva, ou seja, o senhor de escravos, grita apavorado. Atirem nesse negro! Matem-no! Os tiros, porém, não o acertam. Com uma velocidade incrível e uma destreza que o ódio lhe imprime às pernas e no corpo todo, salta por sobre as fileiras de arbustos e entra na casa grande. Peguem esse negro maldito! Os 2 capatazes correm até o casarão, mas encontram a porta trancada. Arrombem-na! Quando, por fim, conseguem botar a porta no chão, ouvem, vindo lá de dentro, um angustiado grito de dor. E como num filme, a cena é cortada, aparecendo já todos dentro da sala. E Silva, que aperta contra o peito uma mulher morta com uma faca enterrada no coração. Emerenciana! Emerenciana! Vereda, ou seja, um dos capatazes, diz: O maldito negro conseguiu fugir. Ah, mas eu vingo assim, patrão. Deixe comigo! Vereda, ou seja, o capataz, querendo cumprir a promessa feita ao patrão, corre pela fazenda até um dos barracões e volta lá de dentro, arrastando pelo braço um menino com cerca de 5 anos de idade. Monta em um cavalo. E com a criança, que na garupa quase não consegue segurar-se-lhe na cintura, galopa em direção a uma cerrada mata. Em determinado lugar, para o cavalo, atira o menino ao chão e... Vai ficar aí, negrinho maldito, no meio da mata, pra servir de comida para os bichos. Volta em disparada carreira. Aparece então na tela
O rosto do negrinho, que, chorando de medo, transfigura-se no menino branco, facilmente reconhecido por Beto. Meu Deus! Sou eu! Sou eu! Nesse momento, a tela é desfeita e o espírito do negro, que ficou cego, aparece bastante luminoso por detrás da mesa e, por intermédio de uma das pessoas, começa a falar. Meu pai, Filho, quantos anos de lutas e orações, pai. Quase um século. meu filho, você é luz. Depois de todo o episódio que você viu e o que fez recordar-se da sua vida passada, todos nós, depois de alguns anos, cada um ao seu tempo, desencarnamos e passamos para o verdadeiro lado da vida, que é espiritual. Por quanto tempo nos arrastamos nas lamas da revolta e da vingança, mas um dia após o outro, cansados de tanto ódio e tanto sofrer pelo véu que trazíamos em nossos corações, lembramo-nos de Deus, nosso Criador, e começamos a trabalhar neste lado de cá, em proveito dos mais necessitados. Quando eu falo de todos nós, refiro-me também àqueles pobres infelizes que, cegos de poder, foram nossos opressores na vida terrena. Só você, meu pai, e alguns outros pobres infelizes não quiseram se libertar dessa sede de vingança que a nada conduz, a não ser ao próprio sofrimento e às trevas. Todos os nossos algozes do passado se voltaram para o alto e muitos já sofreram oprimidos cruelmente pela própria consciência. E todos já voltaram a reencarnar-se no mundo material para resgatarem o mal que cometeram. O Senhor já sabia e percebeu pelas transfigurações assistidas há pouco quem são hoje aqueles nossos agressores. Silva, que no passado foi o nosso cruel patrão, voltou para ter um filho cego com o intuito de sentir ainda mais fortemente na própria carne e no próprio lar o que é ter um filho assim. E saiba, meu pai, que essa escolha foi dele. Saiba também que Moacir foi nada mais, nada menos do que um dos jovens escravos que, como nós, foram bastante castigados por ele, e que, dono de um grande coração e dentro de um desprendimento maior ainda, a isso sujeitou-se na tentativa de auxiliar aquele que foi o seu maior algoz. Vereda também teve um filho, o mesmo que abandonou na mata no passado. O seu filho, pai, aquele seu filho negro, meu irmão, que morreu abandonado, pai, nasceu agora branco no lar do seu executor, também reencarnado. Porém, pelos desígnios do alto, essa criança lhe foi roubada, fazendo com que Vereda sofresse o mesmo que você sofreu. E ela foi abandonada às portas de outro dos nossos negros, reencarnado como branco e ligado a Silva, como empregado de sua fábrica, no intuito de se aproximarem. Essa criança que no pretérito foi seu filho, pai, é Beto, como você já sabe. Infelizmente, Alberto, pai adotivo de Beto, não soube arrefecer seu ódio para com aquele que um dia foi seu cruel patrão e sucumbiu à morte, por ele mesmo provocada quando tentou um tolo e perverso movimento grevista. E hoje ele também está aqui presente para assistir a essas revelações. Nesse momento,
Um choro convulsivo irrompeu dentre a multidão de espíritos. Moacir voltou a olhar em direção ao espírito de um homem que, genuflexo, chorava desesperadamente, com o olhar voltado para o alto, como que em prece de arrependimento, enquanto Beto tem um choque ao reconhecer, por súbita revelação de suas lembranças, o pai que o criou até os 4 anos de idade. Alberto diz, soluçando: E eu desencarnei por minha própria culpa. Foi eu quem fomentou toda a greve. Não havia razão para ela. Eu a fiz somente porque um torpe sentimento de ódio impelia-me a isso. Jesus, amado Jesus, dê-me uma oportunidade. O negro jovem, iluminado, diz-lhe: Alberto, olhe em frente e veja quem lhe tem seguido os passos por todos estes anos, na esperança de auxiliá-lo. Abra os olhos do seu coração. Nesse momento, iluminada mulher vem postar-se à frente de Alberto. Eunice! Minha querida Eunice! Quanto tempo vaguei pelas trevas procurando por você, pelo nosso filho! Onde está ele? Onde está o nosso filho? Venha comigo, Alberto. Vou levá-lo para um lugar de repouso e aprendizado. Depois visitaremos o nosso filho. O homem levanta-se alquebrado, abraça-se à esposa e abandonam o local. Beto chora copiosamente, pois reconheceu também sua mãezinha, e Moacir, ligado a ele pela mente, sente toda a emoção do amigo, parecendo ouvir-lhe pronunciar: Mamãe, mamãe. E o negro jovem continua sua explanação ao obsessor. Por outro lado, meu pai, Vereda soube conformar-se com os desígnios do alto e dedicou-se muito em ajudar as crianças órfãs e abandonadas com seus programas de shows beneficentes. E foi recompensado. O filho retornou a ele através de uma adoção caridosa. E atualmente é Silva quem olha por ele como se fosse seu próprio filho. O mal está sendo dizimado e corrigido pelo bem. Agora vem comigo, meu pai, que eu lhe mostrarei o caminho da renovação e da paz. Você terá muito trabalho pela frente, mas estaremos todos juntos auxiliando-o. O alto não nega oportunidade a seus filhos e ainda temos que auxiliar muitos de nossos irmãos que estão envolvidos pela revolta e desejo de vingança. Nesse mesmo momento, um iluminado espírito de um jovem chega-se à frente de Moacir e faz-lhe alguns movimentos com as mãos por sobre sua cabeça. Num átimo de segundo, viu-se sem precisar fazer o caminho de volta, desperto em sua casa. Beto. Beto abraça o amigo e nada conseguem falar. Apenas choram em silêncio. No dia seguinte, os rapazes procuram Fabrício, que estivera presente à reunião da noite anterior. Ainda emocionados, comentam toda a sessão, detalhe por detalhe, onde o farmacêutico procura ilustrar melhor suas pequenas dúvidas. Onde estarão eles agora, seu Fabrício? Seu pai deve estar sendo tratado em algum núcleo de recuperação no outro lado da vida. Tratado? Sim. Os sentimentos inferiores, e principalmente os de grande intensidade, como o ódio e o desejo de vingança, causam muitas lesões ao perispírito. Mas tenho certeza de que com o seu desejo de melhorar-se e trabalhar para o bem, logo estará restabelecido. Gostaria de que nada do que aconteceu fosse contado ao papai, principalmente no que diz respeito à sua vida pregressa.
Concordo com isso. Vocês têm razão. Nada devemos dizer a ele. Só sofreria com isso. E quanto às pessoas que estavam ontem lá no centro? Elas nada dirão. Fique tranquilo, Moacir. É de nossa norma guardar sigilo sobre os nossos trabalhos. Os dias que se sucedem são de grande harmonia no lar dos rapazes. Todas as noites, dedicam-se ao estudo da doutrina, onde Beto lê, sempre em voz alta, para que Moacir também participe. Até Silva e Nega já tomam parte nos estudos, que são sempre iniciados e terminados com uma prece. Algum tempo se passa e os rapazes nunca mais tentaram fazer uso de suas faculdades e prometem a si mesmos e entre si de não mais fazê-lo, a não ser em uma ocasião que haja real necessidade. Quando completam 6 meses daquela noite de grande emoção e ensinamentos, justamente no dia do aniversário de Silva, o sofrimento e a preocupação vêm bater à porta daquele lar. Moacir, que a princípio parecera adoecer com uma forte gripe, precisou ser hospitalizado às pressas com uma aguda e grave pneumonia. Vários dias passou naquele estado, piorando cada vez mais. No 4º dia de sua internação, à noite, o moço, já com voz bastante dificultada, começou a falar. Beto... O que é, Moacir? Tenho a impressão de que vou morrer. Não fale assim, meu filho. Você vai ficar bom. Preciso falar, papai. Se isso acontecer, quero que saibam que, apesar da minha cegueira, somente encontrei momentos de felicidade ao lado de vocês, e principalmente depois que encontramos a doutrina tão reveladora e maravilhosa que é o Espiritismo. Quero fazer-lhes um pedido. Não fale tanto, meu filho. Você precisa descansar. Me deixe falar, mamãe. Beto, em nome de tudo o que passamos juntos e em nome de tudo o que aprendemos e estudamos, peço-lhe e que papai o acompanhe nisso, que não fiquem só na teoria do que o Cristo nos legou. Trabalhem em benefício dos necessitados, estendendo a eles um pouco de amor, de conhecimento e consolo cristão. Esta nossa vida na terra é apenas uma das passagens e devemos aproveitá-la fazendo bem aos nossos semelhantes. Fique tranquilo, meu irmão, que não me esquecerei disso. Mas não fique pensando que vai morrer, seu bobo. Gripe nunca matou ninguém. O Beto tem razão, meu filho. Agora descanse, querido. Você já falou demais por hoje. Às 8h15 daquela noite, Moacir lança seu último suspiro e morre para este mundo, voltando para o verdadeiro lado da vida. Dois anos depois, vamos encontrar Fabrício na entrada de um prédio recém-construído, falando para centenas de pessoas ali presentes, inclusive para algumas dezenas de cegos guiados por voluntários. Meus queridos irmãos, hoje é um dia muito especial. Há algum tempo atrás, neste mesmo dia e mês, voltava para a verdadeira vida um jovem cego, que quem o conheceu sabe o exemplo que era de bondade e abnegação. Hoje, 2 anos depois, graças ao desprendimento e trabalho do seu pai, Dr. Cantídio Silva, temos a felicidade de inaugurar este, que será um verdadeiro lar, um verdadeiro luzeiro de amor e esperança para aqueles que não têm a graça de enxergar, como nós outros. Aqui terão assistência de médicos especialistas e o amor e o carinho
de todos nós. Silva e Nega estão visivelmente emocionados e Beto chora, pois sabe que aquele homem que no passado mantinha uma câmara de cegueira, hoje construiu um lar hospital para cegos. E assim, amigos, em nome de Deus Todo-Poderoso e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, com uma singela e emocionante prece, inauguramos este lar para cegos, irmão Moacir, Luz e Silva. Como pudemos compreender neste relato, as nossas vidas no presente são a consequência de nossas ações do passado em vidas anteriores. Por que agimos tão insensivelmente naquelas épocas? Pela nossa ignorância das leis da vida espiritual. Quando fomos criados por Deus, éramos simples e ignorantes. Com o viver no tempo, vamos aprendendo com os próprios erros, e lentamente nos tornamos aptos a perceber o que é válido e o que deve ser posto de lado. Orgulho, vaidade, pretensões de superioridade e insensibilidade sentimental faz-nos agir sem respeito aos direitos alheios, bem como sem considerarmos o futuro que nos cobrará por atitudes egoístas e de desconsideração. Meditemos sobre o que hoje ouvimos e procuremos corrigir-nos naquilo que percebermos não estar em compatibilidade com as verdades que Jesus nos ensinou. A Rede Boa Nova de Rádio apresentou Do Outro Lado, obra de Wilson Frungilo Júnior, adaptada por Sidney Carbone. Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores: Moacir, Chico Ribeiro; Eunice, Luciana Florencio; Beto, Sidney Carbone; Nega, Cledemir Araújo; Silva, Ivaldo de Carvalho; Irmã Eusébia, Ivone Soares; Alberto, Adacel Alberto; Vereda, Tony de França; Fabrício, Gastão de Lima Neto. Elenco de apoio: Antônio Camargo Leme, Jeane de Paula, Cláudio Zelise, Quitéria Maria, Esther de Almeida, Ana Sueli Gardiano e Ângela Maria Prestes. Narração: Joel Robson. Gravações, edição e sonoplastia: Antônio Tadeu Lopes. Análise e comentários: Gastão de Lima Neto. Produção e direção geral: Sidney Carbone. Realização: Núcleo de Dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba.